Mais uma semana de alta e além do panorama, com tudo o que aconteceu de importante nessa semana, cenário macroeconômico, eu vou te falar se os FIIs estão caros ou baratos após essa subida braba aí para cima dos 3.000 pontos. E também vamos falar dos destaques, fatos relevantes e no final eu vou responder também suas dúvidas que você deixou nos comentários do último vídeo. Então, Herbert Viana, roda a vinheta aí e vamos para o seu FIIs e Finanças. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um FIIs e Finanças. Esse programa que foi feito para você ficar muito bem informado de maneira prática e objetiva de tudo que aconteceu durante a semana nesse mundo dos fundos imobiliários. Então, sem mais delongas, vamos logo para o nosso cenário macroeconômico. Tivemos IPCA 15 no meio da semana e ele veio bastante abaixo aí das expectativas, com uma desaceleração observada ali, o consenso estava entre 0,62 e 0,64 entre alguns analistas economistas e o valor veio bem abaixo ali no 0,51 e isso melhorou esse quadro geral, né, de índice de inflação, mas ainda a gente tem que ressaltar que boa parte da inflação dos principais grupos ali ainda está um pouquinho acima, que era o desejado pelo Banco Central, portanto a gente vai ter provavelmente uma queda aí na taxa Selic somente mesmo para o terceiro semestre do ano, conforme a gente já havia esperado. Então, vamos ficar de olho aí nos próximos passos aí do Banco Central. Tivemos também a aprovação do grande arcabouço, né, que todo mundo vem falando desse arcabouço fiscal, mas ele tem sido esse principal tema já desde o início do ano. Então, principalmente nesse primeiro semestre, é o principal tema que vem rondando aí em termos políticos. E ele passou pelo primeiro teste de fogo aí, e foi aprovado na Câmara dos Deputados, com um total aí de 372 votos, e agora vai seguir, né, para o Senado votar, então vai ter um outro teste aí, então pode ser que tenha algumas alterações, vamos continuar acompanhando se vai ter mais alterações nesse texto. E toda essa onda de boas notícias seguraram os principais índices aqui no cenário doméstico, o IFIX e o Ibov aí fecharam aí no positivo, e um ambiente externo bem mais avesso a risco, né? Lá fora, as questões da dívida americana, questões de juros, onde a inflação lá nos Estados Unidos veio bem mais alta ali do que esperado, deixou um cenário bem difícil para uma queda de juros ainda nesse ano. A própria diretora ali, gerente do FMI, o Fundo Monetário Internacional, a Kristalina Georgieva, eu sempre erro o nome dela, ela disse que o cenário de juros nos Estados Unidos terá que permanecer mais alto aí, né, até o fim do ano e por mais tempo que eles desejavam, até que a inflação se reduza. Mas aqui no cenário do Brasil as coisas têm surfado um pouco mais de tranquilidade, né, com a questão de a gente já esperar uma queda de juros ainda nesse ano, apesar desse ambiente externo mais desafiador lá fora. Já sobre as curvas de juros longas, que eu sempre trago, toda semana a gente está acompanhando, já mais de 90 dias em queda, a gente está no patamar agora de 5,55, eu sempre cito essa curva de juros, que é a NTNB com vencimento longo, né, de 2035, que dá esse panorama de fechamento de curva de juros de longo prazo, né? A gente estava ali no patamar de 6,5 e já está agora em 5,5, e isso tem feito os fundos imobiliários se apreciarem desde então, né? Vem essa forte valorização e configurando alta em todos os segmentos novamente nesta semana. E sobre os destaques de altas e baixas da semana, a gente sempre começa olhando os principais segmentos e as variações. O IFIX fechou aí no 0,31% de alta, puxado aí pelos fundos de tijolo novamente. Varejo liderando as altas aí com uma valorização de 2,28%, fundos de fundos 1,25%, laje corporativa 0,67%, galpões logísticos e shopping center próximo aí de 0,5% de valorização e em último lugar os fundos de papel. Então novamente essa valorização do IFIX dá principalmente pela apreciação dos fundos de tijolos. E dentre essas principais altas, eu também estou trazendo toda semana as 5 principais altas e 5 principais quedas.
Dentre as principais altas também, fundos de tijolos dos principais segmentos que estavam muito amassados, que eram as lajes corporativas. Então, o RCRB11, fundo ali da Rio Bravo, valorizando mais 6%, RBRL, fundo da RB, também de galpão logístico, valorizando 5,61%, e o HGRE, gerido pela Credit Suisse, também valorizando aí na casa de 5%. Já nas principais quedas, o Iridium valorizando, caindo, na verdade, 3,73%, e em segundo lugar o KNRI, 2,95%, e em terceiro um fundo de papel, o VSLH 11, caindo 2,64%. Mas depois de tanta valorização, né, a gente está se perguntando se ainda está caro ou barato investir em fundo imobiliário. Será que ainda dá tempo? Será que eu perdi essa pernada? E fica aquela dor, né, da perda e eu não devo mais investir porque eu já perdi tudo. Então, primeiro, os fundos imobiliários ainda apresentam sim oportunidades. Se a gente observar a relação preço patrimonial de todos os segmentos, seja tijolo, seja papel, estão aí depreciados, ou seja, com deságio no valor das cotas, ou seja, você consegue encontrar oportunidades dentro de todos os segmentos, principalmente laje corporativa, claro, que é o segmento mais amassado. Já os outros fundos, né, se você pegar galpão logístico, varejo, shopping center já estão mais próximo de 1, mas na média estão com desvalorização. E se a gente olhar, tá bom, Danilo, mas laje corporativa depreciou muito, os outros estão próximos, então tem laje corporativa então que só laje corporativa está valendo a pena, shopping centers já estão muito próximos do valor patrimonial. Se a gente olhar o spread, né, o que eu falo da diferença ali da variação do PVP, na verdade, em relação ao spread do desvio padrão, a gente observa ali que ainda está abaixo dessa média histórica. Então, vou explicar novamente. Se eu pegar todo o PVP histórico lá desde 2012 e vou calcular uma média de 2018 para cá de quanto é esse PVP médio, que está hoje, coincidentemente, próximo de 1, se a gente pegar a média de 2018 para cá, que se a gente considerar a época de 2015 lá para trás, essa média iria cair. Então, olhando na perspectiva onde a gente já tinha mais fundos e olhando de 2018 para cá, essa média está em torno de 1. E hoje, como a gente tem lajes corporativas muito depreciadas, também puxa essa média dos fundos de tijolos para baixo. Então a gente está num desconto médio aí de 0,87, né, em relação ao valor 1, que seria o valor justo dos fundos de tijolos. Claro, vai ter sempre aquela polêmica, mas se você o PVP você também pode usar como métrica de comparar o fundo com ele mesmo, não só de olhar se está caro ou barato, de olhar essa apreciação e depreciação desse fundo em relação a ele mesmo. Então, se a gente olhar, os fundos de tijolos ainda estão na banda inferior do desvio padrão. Então, por esse método, né, quantitativo, ainda é claro que ainda há muitas oportunidades dentro dos fundos de tijolos. Claro, já valorizaram sim alguns deles de maneira expressiva, mas na média, né, estão ainda com boas oportunidades. E os fundos, por exemplo, das 3 carteiras recomendadas que estão no clube, foram feitas pouquíssimas trocas pontuais, então principalmente nos fundos de tijolos, onde a gente observa ainda grandes oportunidades. Já sobre os fundos mais comentados, sem grandes novidades aí, 3 dos 5 foi por questões de emissão, o XP Malls lançou aí a 8ª emissão, e aí teve fatos relevantes alterando essa emissão, então teve muitos comentários também. A HGLG também está em emissão, a LZR11 também está em emissão, o Urca está sempre entre os principais comentados, aí foram quase 900 comentários nesses 5 principais fundos. O Urca acaba tendo muita discussão política ali, pela questão de ser um fundo também high yield, e o Hectare também, que está configurando entre os principais fundos comentários devido a tudo que vem acontecendo com o fundo nas últimas semanas. E sobre os principais fatos relevantes, vamos começar aqui pelo XPML11, fundo de shopping gerido pela XP, e não foi um fato relevante, é uma notícia, na verdade, essa que eu vou contar primeiro, depois vem os 2 fatos relevantes, e saiu uma notícia de que a Americanas foi despejada do Shopping Plaza Sul. Shopping Plaza Sul é de participação majoritária da Aliança Sonae mais a BR Malls, e o motivo foi falta de pagamento de aluguel.
E essa notícia também comenta de outros 8 casos de despejos pelo mesmo motivo. E você está perguntando, Danilo, mas o que isso tem a ver com o XPMOLs? O XPMOLs, desculpa, ele tem a participação dentro do Plaza Sul também. Lá em 2019, o XPMOLs comprou cerca ali de aproximadamente 10% dele, então é uma participação minoritária, mas ela não é irrelevante, né? 10% é bem significante dentro de um shopping como um todo. Mas esse impacto ele é muito pequeno, porque o XP Malls ele tem outros 15 shoppings dentro do portfólio. Então o Plaza Sul ali representa cerca de apenas 2% do patrimônio do fundo. Por isso a importância do investimento em fundos que tenha a carteira bem diversificada. No caso de ocorrer alguma coisa pontual aí dentro desses shoppings ou dentro dos inquilinos, o shopping por si ele já tem aí 200, 300, né, inquilinos muitas vezes, já é um ativo que tem uma diversificação intrínseca dentro de segmentos, por isso que eu gosto tanto. Quando você tem um fundo que tem vários shoppings, aí é melhor ainda. Mas essa foi a fofoca, né? Não vamos logo ao fato relevante que aconteceu. Foram 2 durante essa semana. Primeiro, anunciava ali a 8ª emissão do fundo. E aí foi anunciado ali na segunda-feira a 8ª emissão no fundo. E na sexta-feira houveram algumas retificações dessa emissão. Então o fundo aí está querendo captar um montante aproximadamente de 300 milhões, ofertando cerca de 3 milhões de novas cotas no mercado. E esse dinheiro vai ser usado aí para aumentar a participação de um shopping aqui em São Paulo. Eles não falaram qual shopping vai ser. E também comprar uma parcela pequena ali do shopping da Bahia. O preço da emissão é de R$ 99,60. Lembrando que o fechamento ali de sexta-feira estava em torno de R$ 101,60, R$ 101,50. A gestão aí foi bem célere aí anunciar essa emissão, não expirou nem um mês aí da cota a mercado subir, da patrimonial já veio com essa nova emissão. No momento, né, que os fundos estão subindo bastante e você vai ter o período aí para exercer o seu direito de preferência até o dia 9 do mês que vem. Então fique atento aí. Se, na minha visão, se essa cota aí cai mais, talvez até não vale a pena você participar dessa emissão. Eu estou um pouco conflitado para falar se você deve ou não participar, porque na minha carteira recomendada ali no início do mês de maio, eu recomendei a venda do fundo, pelo fato de ter subido bastante e de eu observar que poderia ter uma emissão, não imaginava que seria tão rápido, mas havia outros fundos bem descontados naquela época, no início desse mês, então fizemos a recomendação de sair desse fundo e alocação em outro fundo que havia ainda mais possibilidade de upside. Então, mas se eu fosse você ainda é cotista desse fundo, observaria até a data limite aí para ver se vale a pena ou não participar dessa emissão. O fator de proporção antes, que era 9%, né, e mudou para 14% nessa retificação. E você não precisa fazer conta nenhuma para saber quantas cotas você vai exercer. Já vai aparecer no seu home broker a quantidade que você tem direitos, com um ticker normalmente 12 no final. Então vai aparecer XPML12. E, por favor, pelo amor de Deus, não vá comprar direito de preferência achando que a cota tá barata. Já vi diversas pessoas me chamarem no particular ali do Instagram falando: Danilo, comprei muitas cotas achando que estava barato e na verdade tá desvalorizando muito, porque eu comprei, sei lá, R$ 1 e agora tá 50 centavos, porque é natural que essas cotas percam valor ao longo do tempo e tendam ao valor zero, que elas vão virar pó ali ao fim do período, e simplesmente porque tá achando que a cota tá barata. Então, muita atenção nisso, não vá comprar direito de preferência achando que é cota de fundo imobiliário. E o segundo fato relevante foi do RECT 11, fundo de lajes corporativas gerido aí pela REC Gestão. Celebrou mais um contrato de locação com a Norocast para locação de algumas salas ali no edifício Ana Costa, localizado ali em Santos. E o contrato de locação vai ter 36 meses, abrange uma área de aproximadamente 800 metros quadrados. Vai levar a taxa de ocupação desse imóvel para 98%. Ainda resta uma pequena área disponível de 160 metros e isso vai reduzir a vacância do fundo para menos de 10%, 9,77%. Então, uma boa notícia aí para o RECT, porém, haver aí o tempo de carência que estão sendo feitos esses contratos. A gente não tem informação nem de valor de locação, que isso é natural não ter, até mesmo para proteger as próximas negociações,
Mas, por exemplo, tempo de carência seria uma informação interessante de saber para ver quando que realmente vai pingar o dinheiro aí dessas novas locações que o fundo vem fazendo. Já sobre o TRX F11, gerido pela própria TRX, é um fundo de renda urbana aí, com vários empreendimentos da GPA, do Pão de Açúcar, celebrou uma venda de um dos ativos ali de Indaiatuba. Para quem não sabe, fica localizado aqui em São Paulo. O valor de venda está em torno ali de 36 milhões e vai ser parcelado aí em 12 vezes corrigidos pelo IPCA. Eles estimam um lucro aí de aproximadamente 5 milhões 665, o que é equivalente a 0,43 por cota. Na conta da gestão, isso reflete uma TIR aproximadamente de 17,5%, e eles comentam ali que o valor de venda é de 5,9 maior que o laudo de avaliação. Então, um valor muito próximo ali com o que foi avaliado e próximo do valor patrimonial. Então, eles também, no final do fato relevante, eles comentam que essa é a estratégia do fundo de obter também ganho de capital e tentar fazer essa venda com boas taxas internas de retorno. E o último fato relevante é do Habitat 11. Na verdade, foi apenas uma formalização de que houve a incorporação integral da Habitat pela XP, ou seja, agora a XP é a sucessora universal da Habitat Gestora. Para quem não sabe, ali em 2022, início de 2022, a XP comprou a Habitat, né, a gestora Habitat Capital, e incorporou os 730 milhões em ativos que estavam sob gestão. Então agora houve essa formalização final, que agora está tudo sobre aí o chapéu da XP. E se você chegou até aqui, eu já mereço o seu like, então clica aqui no joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Somos o único canal realmente independente desse mercado, né? Um canal grande, independente. Então, vale a pena fazer esse canal crescer cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas. E sobre as perguntas, né, que a gente colocou aqui dos últimos comentários, eu sempre vou responder suas perguntas que você postou ali nos comentários do vídeo anterior. Então, se você tiver perguntas, dúvidas sobre o que foi falado aqui, deixe nos comentários que eu vou tentar responder todas as dúvidas no próximo vídeo. E a primeira pergunta é do Flávio Costa. Bom dia, Danilo. Poderia explicar um pouco sobre qual o melhor momento de fazer a flipagem dos FIIs nesse período que estamos tendo novas emissões? Bom, sim, estamos já tendo novas emissões. Cerca ali de 7, 8 fundos estão acima do valor patrimonial e 3 deles de fundos de tijolo já estão fazendo emissão e aproveitando, surfando essa alta. Assim, eu penso que você primeiro precisa refletir se essa flipagem vai te dar um lucro realmente significante. Se for um lucro pequeno, eu acredito que o trabalho que você vai ter de declarar, ficar ligado ao momento de exercer o seu direito de preferência, aí vender as cotas com esse dinheiro, comprar cotas mais baratas, ou contabilizar esse lucro, acho que você tem que ver se isso realmente é significante para você. Se for significante por centenas de cotas, milhares de reais que você vai ganhar aí nessa flipagem, o melhor momento costuma ser no início, onde que todo mundo faz, onde a cota ali está bem mais alta que o valor ali que está sendo ofertado das novas cotas, então o pessoal vende as cotas no início e exerce no início do direito de preferência, e aí depois recompra essa cota na mesma quantidade que foi vendida normalmente ali pelo fator de proporção, e aí continua com a mesma participação dentro do fundo. É mais ou menos esse o movimento de flipagem costuma acontecer no início, e ali perto do final da emissão, às vezes a cota vem caindo durante esse período de exercimento do direito de preferência, porque está todo mundo flipando e fazendo esse movimento, então é natural que a cota caia durante esse período, mas pode não acontecer, pode estar tendo um mercado de super alta e você meio que se ferrar nisso, perder essa questão dessa oportunidade dessas cotas valorizarem ainda mais do que você vendeu inicialmente. Então, muita atenção, esse é um movimento para investidores mais experientes. E a segunda pergunta é do Rob. Boa tarde, vi que em dezembro de 2022 foi criado pela B3 o índice futuro de FIX com a utilidade deste derivativo. Então, primeiro, vamos dar uma recapitulada o que é o IFIX. O IFIX é uma carteira teórica de fundos imobiliários que são negociados na B3 e a quantidade dele pode variar conforme a regra de metodologia da própria B3. Então,
o IFIX ele tem como um critério que é calcular o retorno total, e esse retorno total ele vai refletir as variações de valorização e desvalorização desses fundos dentro dessa carteira ao longo aí do período que você está olhando. Você está olhando no dia, é a variação do dia, e mês, e etc, e ano. Por ele ser um indicador de desempenho, né, dessas cotas, o IFIX ele se tornou uma referência de rentabilidade de desempenho do setor de fundos imobiliários. Já o contrato futuro, ele possibilita que o mercado, né, o mercado sou eu, você, as pessoas, eles negociem expectativas futuras no mercado de fundos imobiliários sem ter a necessidade de você replicar o índice inteiro. Por resumo aqui, eu posso colocar que pode ser utilizado como instrumento de hedge, ou seja, de proteção contra quedas, ou se você tiver vendido contra movimentos de alta. Então, basicamente, para você que é um investidor comum, nada muda você tendo essa possibilidade de contrato futuro ou não, mas aquele investidor que é mais avançado, ou aquelas instituições que querem fazer movimentos de hedge, o contrato futuro é um excelente meio de proteção, né? Um excelente meio de hedge que a gente chama dentro do mercado de ações e fundos imobiliários. Agora, em fundos imobiliários você também consegue operar índice futuro. E a última perguntinha é do Gero. Então, que tal uma live longa sobre os riscos dos fundos de tijolos, ou seja, alavancagem, localização e diversificação? Sim, estou em dívidas de lives, ainda a gente está vendo qual que vai ser o melhor modelo, mas eu estou adorando que vocês estão colocando nos comentários sugestões, estão todas anotadas aqui comigo. Quando a gente começar a tracionar essa questão de lives abertas, a gente vai dividir o que é live fechada e o que é live aberta, com certeza a gente vai abordar esses temas que vocês estão colocando aqui, então continue colocando sugestões de temas para nossos novos e futuros conteúdos dentro do Clube FI. E esse foi mais um FIIs e Finanças. Se você não deixou o seu like, esta é a última chance. Também se inscreva no nosso canal e ajude a gente a crescer cada vez mais. Deixe seus comentários aqui se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos temas aqui a serem discutidos. Até o próximo FIIs e Finanças, o nosso famoso FIFI. Um abraço.